E aí, moçada, tudo legal? No ar o PUC TV Esportes desta quinta-feira, vamos até às 8h15 com informação e opinião. Domingo tem a final da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, nós estamos fora e por isso a partir de hoje vamos debater mais também os nossos times. Goiás, que perdeu, hein, para o Brasiliense, jogo treino hoje à tarde, Atlético e Vila Nova. O nosso WhatsApp é o 62 8599 1000, 8599 1000. Tem também a repercussão da entrevista do Neymar, que aconteceu hoje à tarde na Granja Comari. Tá comigo aqui hoje o Cleison Teixeira e o Humberto Castro. Tirou o bigode, monstro? Depois daquela humilhação não deu pra brincar mais, né? Não deu pra curtir, porque realmente aquela derrota pra Alemanha até hoje, né? A gente lamenta. Aquela foi de tirar o bigode, né? Foi de tirar o bigode aquela derrota. Mas o meu destaque hoje de abertura é pro Vila Nova. Das 4 próximas rodadas nesse retorno do Brasileirão, o Vila vai jogar 3 no Serra Dourada, sendo que o terceiro dessas 4 rodadas é contra o Atlético, dia 1º de agosto. Nesse dia, nós saberemos se o Vila vai ser rebaixado ou não. Como é que é? São 4 jogos... Nas próximas 4 rodadas, 3 jogos no Serra Dourada. Boa, Santa Cruz e Atlético. Certo. Entre o Santa Cruz e o Atlético tem um jogo lá em São Luís contra o Sampaio Correia. Nesses 3 jogos, se o Vila vencer e chegar a 13 pontos, tem 11 pontos, tem 2 com 9, 11. A gente vai criar uma esperança de que o time ainda terá forças de sair do rebaixamento. Se o Vila não vencer esses 3 jogos, aí não tem como acreditar mais, é Série C. Vamos discutir isso aqui também daqui a pouco. Tudo certo, Cleison? Tudo certo, Pasqueto. Boa noite. Beleza. A você, boa noite, Humberto, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no PUC TV Esportes. Eu já não tinha motivo para torcer para a Argentina na final contra a Alemanha. E ainda há pouco, vendo a entrevista coletiva da Argentina, se eu tinha algum motivo, eu já perdi ele. Pois é, o Neymar... Porque para os argentinos, quando há torcida brasileira em favor deles, eles suspeitam, eles duvidam porque eles acham que o Brasil torce com maldade com relação à Argentina. Então... O Neymar, agora há pouco na coletiva, disse que gostaria de ver o Messi campeão, eles jogam juntos no Barcelona. E na mesma coletiva, separamos aqui 3 respostas do Neymar. Ele vai tentar explicar o inexplicável, que foi aquele apagão, 6 minutos, 4 gols da Alemanha em cima da seleção brasileira. Fala aí o Neymar. Foi uma coisa inacreditável, inexplicável. Então, eu não consigo explicar, não tenho o que explicar. Porque foi um apagão que teve na nossa equipe, que acabamos tomando gols que fica difícil de reverter. Eu acho que não existe o se. Se eu estivesse em campo, acho que é muito fácil falar depois da partida, muito fácil falar depois do lance, depois que as coisas acontecem. E é difícil você estar dentro de campo. Eu já passei por isso e sei como é conviver com um apagão dentro de campo. É difícil, você não consegue se organizar, você não consegue acertar um passe, você não consegue fazer nada. Você tem que torcer logo para que esse apagão, que acende a luz rápida, isso que tem que torcer. E não tem explicação. Eu não vim aqui para explicar o que aconteceu na partida, porque eu não sei. Os caras, perguntei para eles, falei com eles, e eles falaram, a gente não tem como explicar. Igualzinho o Parreira e o Filipão ontem, né? Um apagão, tal, não sei o que tem, mas pelo menos o Neymar, ele mostrou um outro dado de jogador bom, e que nós confiamos, ok? Claro. Quando você tá numa situação daquela, nada dá certo. Você torce para acabar logo. O Filipão e o Parreira não, eles levaram mais no migué ontem, né, Cleison? Até porque normalmente esse tipo de situação deveria ter a interferência direta do treinador, né? Mandando um jogo, cai aí, machuca, vou substituir aqui. Talvez ele podia se segurar. O Filipão tivesse, né, feito uma Humberto alteração e Cleison, antes. o mesmo pensamento do Neymar, ele, tá errado, já vou dar uma mudada aqui, cai 2 aí, inventa um negócio, vamos dar uma esfriada. Mas não, com 2-0, ele foi peitando, Pasqueto, peitando no a segundo Alemanha. gol da seleção da Alemanha já era perceptível que tinha que acontecer alguma coisa. Né? A primeira reação minha assistindo o jogo em casa, tava ao lado da minha esposa, eu falei, tem que mexer, senão vão tomar de 5. Tem que mexer, que é a primeira reação. Aí já veio o terceiro,
Aí não aconteceu nada, veio o quarto, aí a câmera no Fred, o Fred com cara de assustado pedindo tranquilidade, mas ele estava mais assustado que os jogadores. Como é que o cara que está assustado pede tranquilidade para os outros? Não dá nem confiança, né? Agora, então, e aí logo o quinto, enfim. Então a situação, assim, foi difícil. O Neymar normalmente também, como você falou, ele usou a linguagem do boleiro, né? Ali. Ele falou assim, falar depois que aconteceu, depois do lance que aconteceu. É mais fácil, né? É muito fácil. Não, Neymar, não é muito fácil, não. Mais difícil do que falar depois do lance acontecer é você falar antes do lance acontecer, ou seja, você prevê uma situação. Então, normalmente, se comenta em cima dos fatos, não em cima do que pode acontecer, não tem como. Em cima do que pode acontecer, você faz uma previsão, você dá um palpite, enfim. Mas a gente normalmente comenta em cima do que acontece mesmo, para falar das falhas, das coisas que deveriam ter sido feitas e que não foram feitas, enfim. Fala, Castro. O Neymar disse que foi um apagão. Primeiro, ele disse que não tem explicação, né? Mas se eles estão lá dentro... No caso dele, nem tanto que ele não estava nesse jogo, mas Parreira, o Felipão não tem explicação, imagina a gente. Agora, ele falou em apagão, não foi apagão só ali no jogo, né? A seleção foi irregular nos outros jogos. Na segunda, eu disse aqui que o Luiz Gustavo era o mais indicado, porque o Brasil perdeu o meio-campo no segundo tempo contra a Colômbia e também no jogo contra o Chile, que é um ponto fundamental numa equipe. E o Brasil não soube marcar a Alemanha, a escalação foi errada com a entrada do Bernard. Agora, eu separo de tudo que foi dito entre os comentaristas e jogadores, comissão técnica da seleção, uma declaração do Davi Luiz depois do jogo, que ele disse: o time deles estavam melhor preparados do que a gente. Então, se ele deu essa declaração, mostra nitidamente o que nós vimos, claro, que a Alemanha foi superior não só pelo talento, pela estrutura tática, pelo que o treinador fez, não, pela preparação, que foi muito melhor a preparação da Alemanha do que do Brasil. Não, mas alguém tinha dúvida disso, Humberto? Não, mas você ouvir isso de um jogador, igual a declaração do Davi Luiz. A Granja Comari foi mutirama domingo de manhã. E pronto, aquilo lá foi palhaçada. E mais duas do Neymar aqui, rapidinho, pra gente falar da seleção brasileira por hoje já, para daqui a pouco a gente entrar no nosso. Tô com saudade do Brasileirão, da resenha no Vila, no Atlético, no Goiás. Tá cansado desse assunto aí, toda hora tá falando sobre isso, mas não tem jeito, amigo. Pois é, e ainda tem a final da Copa domingo. O Neymar falou como está sendo a recuperação e destacou as dificuldades. Acho que é uma das piores semanas que eu tive na minha vida, né? Se eu fosse imaginar uma semana ruim, eu não imaginaria essa, né? Tá sendo até pior do que eu poderia imaginar. Mas só não está sendo tão horrível assim porque por causa de mensagem das pessoas, de pessoas que enviam incentivos, né? Por causa da minha família, dos meus amigos, né? Que vem sendo importante, dos meus companheiros principalmente. Então, eu devo a essas pessoas que vêm me ajudando nesses dias de luta, né? De dificuldade. Eu espero que essa semana, que tudo isso passe muito, muito rápido. Mas vai ficar tudo de aprendizado, né? Acho que quando acontece alguma coisa de ruim com a gente para pensar, a gente pergunta o porquê de tudo isso, conversa com Deus, né? Mas Ele sabe de todas as coisas, né? Se Ele permitiu que acontecesse isso, teria que acontecer. Você acompanha a coletiva toda, Pascal? Toda. Alguém perguntou para ele se ele agradeceu ao Zúñiga, não? Pois é, ele vai falar do Zúñiga agora. Ele vai falar do Zúñiga agora. O Zúñiga ligou para ele. Ligou, né? Ligou para ele e o Neymar comenta o lance e destaca que conversou com o lateral direito colombiano. Foi um lance que eu não concordo, não aceito. Não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava que eu não estou na cabeça dele para pensar, para saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, todo mundo que sabe que é uma entrada que não é normal você fazer. Quando você quer fazer uma falta para parar o jogo, para quebrar um contra-ataque,
principalmente quando o cara está de costas. Você chuta o tornozelo, segura, empurra, mas da forma que ele veio, né, e da forma que a bola estava chegando, foi uma entrada que não é de situação de jogo, não tem como. Deus me abençoou naquele lance também, por ter machucado. Se fosse 2 centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que... Num momento tão importante da minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e que segue, bora. Cara, eu desculparia sim, eu perdoaria, eu não tenho rancor, não sinto rancor dele, não sinto ódio, não sinto nada. Ele até me ligou no dia seguinte pedindo desculpa, falando que não queria me machucar, que sentiria muito e tudo mais, falou um bocado de coisa legal. Tanto que eu não tenho rancor dele, não sinto ódio, não desejo, eu desejo que Deus o abençoe, que ele tenha sucesso na carreira dele, enfim, tudo de melhor. É isso aí. Neymar falou uma coisa interessante. O quê? Aquele tipo de lance, para não dizer assim que ele não foi na maldade, ele teria que ter entrado no mínimo de ombro nas costas do Neymar. Dá um tranco. Dá um tranco de ombro. E não levantando o joelho, né? E para mim foi maldade. Saltando nas costas do Neymar, sendo que a bola estava aqui, ó, na altura do peito do Neymar. É maldade, rapaz. No momento algum ele olhou pra bola. A melhor avaliação de todos até hoje foi a do Neymar aqui, ó. Sim, agora, nessa perfeito. coletiva. Sobre a movimentação e a forma como o lance aconteceu. É isso aí, então. Neymar não vai jogar sábado, viu, gente? Não vai jogar sábado, só foi até a Granja Comari para rever os companheiros. Ó, na sequência... Mas que ele vai estar lá no jogo. Pode ficar no banco, porque ele não foi cortado, né? Ele não foi cortado pela seleção. Pode colocar ou atrás o uniforme do banco ali, onde ficar no banco. Não, ele pode ficar, ele não tem problema. O Di Maria Maria não foi cortado. O Di Maria ontem ficou lá no campo lá. O vestiu agasalho, ele pode ficar no jogo da Holanda lá, quando também estava lesionado. Eu ia dizer do Thiago Silva, o Thiago Silva ficou na arquibancada, está suspenso. Ok. Isso. O Neymar pode. O Neymar, inclusive, se o Filipão quisesse escalá-lo, poderia colocá-lo em campo, falando, você vai chegar e ficar parado lá no ataque, não vai nem jogar bola em você, pode ficar. Ué. Sobre essa questão de quem vai pegar a seleção brasileira ou não, alguns defendem técnico de fora, outros não. O Hélio dos Anjos criticou o Gerson, canhotinha de ouro, comentarista hoje da Rádio Transamérica, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, né? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho e no próximo bloco também as últimas informações do Vila Nova. Preparamos aqui uma cartela, um gráfico sobre as novidades que pintarão em cada um dos nossos times após a Copa do Mundo. Daqui a pouco. Voltamos aqui no PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp no 6285991000. 85991000. E não é que o Hélio dos Anjos, técnico do Atlético, nessa história de vem técnico de fora, não vem para a seleção brasileira, criticou o Gerson, que disse que os técnicos brasileiros estão ultrapassados e que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro. Eu sou completamente o contrário, eu penso o contrário, você entende? Eu, por sinal, eu acho o Gerson um péssimo comentarista, péssimo. Pô, que me desculpe, mas é o Gerson, canhotinha, tem o seu respeito, né? Mas como comentarista é péssimo, para mim. Então, eu penso assim, sabe o que eu penso? É o seguinte, será que o Luiz Felipe não é estudioso? Será que o Tite não é estudioso? Que o Muricy não é estudioso? Por exemplo, eu vi futebol. Eu não brinco. Eu vi futebol. Agora, o comentarista estuda. Né? O cara estuda. Eu não estudo? Que vivo disso? E eu falo para você, eu como os oceanos, nós temos condições de estudar. E pior é isso, nós temos condições de estudar. O que eu quiser, graças a Deus, por exemplo, estou falando eu sou um simples treinador técnico do futebol brasileiro, que não tem o nível que nós vamos discutir aqui de Guardiola, de Tite, né? Eu compro o que eu quiser para estudar futebol. Eu tenho condições de comprar o que eu quiser. Eu tenho o equipamento que eu tenho para trabalhar no futebol, meu, é o que tem de melhor.
Agora, que vai mudar, não vai mudar. Agora, que me desculpe o Gerson. Se o Gerson assumir a coordenação da seleção brasileira, ele não vai fazer nada. Porque ele não tem capacidade para fazer. Ele não tem. Que me desculpe, ele não tem capacidade para fazer. Sabe? Agora, tem grandes pessoas aí que pode fazer, pode. Até mesmo do meio de jornalismo, com ideias, com condição. Agora, o problema é ali, ó. O problema é Marinho para baixo. Aí o Hélio dos Anjos, Cleison, falou que o Gerson não sabe nada. Pois é, e deixou eu entender que ele e outros técnicos sabem muita coisa. A gente até não duvida da capacidade dos nossos treinadores, que alguns estudam, que alguns têm oportunidade e que até participaram já de seminários na Europa com esses treinadores. Agora, o que preocupa muito aqui, senhor Hélio dos Anjos e treinadores brasileiros, é o envolvimento que vocês têm muitas vezes com dirigentes, com empresários, com muita gente nefasta, inclusive, no futebol. Né? E vocês muitas vezes têm negócios com eles e essa situação acaba muitas vezes prejudicando o andamento das equipes. Muitas vezes o treinador que teria a voz de comando, que teria a oportunidade de mudar a estrutura do futebol brasileiro, de impor uma mentalidade nova, de evoluir o futebol brasileiro, vocês se deixam levar por esse compromisso que vocês têm com dirigentes, que muitas vezes não é interessante para esse dirigente essa reformulação, essa mudança na estrutura do futebol brasileiro. Acho até que os nossos treinadores podem sim ter capacidade, mas infelizmente hoje, em função desse rabo preso que vocês têm com dirigentes e com pessoas ligadas ao futebol, muitas vezes agentes de futebol, onde existem muitas negociatas e coisas nefastas que acontecem no mundo do futebol, isso não é colocado em prática. E talvez por isso o treinador estrangeiro tenha mais independência, até porque não estão tão envolvidos assim nesse mundo nefasto que roda os bastidores do futebol. Vamos lá, nem 100% de razão para o Gerson. Isso. E menos 1000% de razão para o Hélio. O Gerson comenta, eu me lembro desde 94, Copa dos Estados Unidos, programa Apito Final na Bandeirantes com Luciano do Vale, Mário Sérgio, Juarez Soares, Eli Coimbra, Otávio Muniz, uma galera maravilhosa. Ele é bom para comentar, e ponto. É bom sim, e conhece muito de futebol. Mais que o Hélio, inclusive, que conhece bastante. O Gerson conhece mais que o Hélio. Agora, quando o Gerson fala que ninguém vale nada, que nenhum serve também, eu discordo. Até acho que um estrangeiro deveria pegar a seleção brasileira. Eu sou doido para ver aquele Guardiola aqui, ó, ensinando o povo a mexer com futebol. E trabalhando com isenção, né? Mas acho que vai pegar o Tite, que é galinha na manguara e tá aí, e que também acho bom técnico. Vai ter a grande chance da carreira dele. Mas você falar que o cara não sabe nada, é péssimo, penso que o Hélio exagerou. Eu não quero entrar no mérito dessa questão, nem de um lado do Gerson, nem do Hélio. Eu quero dizer a minha opinião sobre o que deve acontecer com a seleção a partir desse jogo de sábado, decisão do 3º lugar. Antes, abraçando a Claudiana Caetano e o tio Zé Gomes, no centro aqui de Goiânia. A Claudiana é Goiás, o Zé é Vila Nova, acompanhando o programa. Para mim, o Brasil, a CBF, já deve pensar no projeto olímpico. Nós tivemos um vexame, que foi perder a medalha de ouro para o México há 2 anos atrás, em Londres. Agora o vexame nessa Copa. E não podemos dar outro vexame daqui 2 anos disputando a medalha olímpica no Rio, aqui no Brasil. Então é projeto olímpico. Então eu não defendo, nesse momento, um técnico de fora e nem um técnico experiente como o Tite é. Para mim, a CBF tem que buscar alternativa num treinador mais jovem. E acho que um desses nomes é o próprio Alexandre Galo, que hoje está coordenando as divisões de base da seleção. Pensar primeiro no projeto olímpico, que não poderá ter esses jogadores experientes que tem na seleção. Mas antes tem Copa América também. Ano que vem já tem Copa América no Chile. Que coloque o pessoal que vai disputar a medalha na Copa América. Né? Que faça o projeto já assim. Para o pessoal ir pegando bagagem. Porque... E aí você perde 2 anos de preparação para a seleção principal na próxima Copa do Mundo. Mas será que perde? Sabe por quê, Cleison? Hoje eu estava ouvindo e vendo o Sorin, que por sinal é um grande comentarista, o argentino lateral esquerdo na ESPN. Nem sei se fez jornalismo, mas ele é bom. Muito bom. E tem moral, os caras param, as outras emissoras ficam pé da vida. Ontem na Zona Mista da Argentina foi uma festa. E a base desse time finalista da Copa do Mundo é a seleção da Argentina campeã olímpica em 2008. Então,
Tem um prazo, 2008 para 2014, são 6 anos. É claro que a seleção Mas olímpica ela penso vai que fazer isso. a reformulação para uma Copa do Mundo boa, passa por um trabalho olímpico bem feito Não, também. sim, mas isso sempre aconteceu, Pasquetto, no futebol brasileiro. A seleção olímpica, entre uma Copa e outra, ela sempre disponibilizou alguns jogadores para a seleção brasileira. Nesse caso agora, alguns. No caso da Argentina, ela é a base. Toda a Os base, né? principais, Até porque o futebol argentino vinha embaixo. A Argentina, Pois é, e o né, nosso não está ganhava embaixo. nada, e eles precisavam dar uma resposta muito rápida, porque não estavam ganhando praticamente E o nada. nosso está em baixa, né? Não, está em baixa, mas eu acho que a seleção olímpica do Brasil de 2016 vai ser muito em cima para ela fornecer toda a base da seleção para 2018. Aí já acho muito preocupante. Mas que ela deve fornecer pelo menos de 5, 6, 7 jogadores, isso é Não, fato. já seria um negoção. É. Quem foi para a Olimpíada em 2012? Foi o Neymar, o Thiago Silva, o Hernanes, O Oscar, o Hulk. Isso. 5. Vamos lá. Marcelo Esses também estava. Marcelo também E o estava como Marcelo, experiente. 6. Esses 6. 6 jogadores. Né? Mas aí também mudou o técnico e foi uma festa no seu rádio. Cadê o recado do Tatico? Gente, preste atenção nesse recado que eu vou passar para vocês com essa mensagem, com esse VT do supermercado Tatico. Barato todo dia. Atenção, hein? Para jogar bem é preciso muito treino, não é mesmo? O Supermercado Tatico é o campeão dos preços baixos, porque vende barato todo dia. Olha só a escalação de ofertas para garantir a sua economia. Linguiça calabresa fininha sadia 240 gramas 2,97. Kit shampoo mais condicionador Niele Gold 7,29 a unidade. Não dá para acreditar. Biscoito Pit Stop Marilã 144 ou 162 gramas 1,85. Creme de leite Piracanjuba 88 centavos. Isso sim é jogada de artilheiro. Sabão em barra glicerinado neutro IP 3,45. Amaciante Monbiju 2 litros 3,89. Corre pra cá, tá muito barato. Peixe fresco surubim inteiro sem vísceras 10,77 o quilo. Arroz garotinho tipo 1 pacote 5 quilos 7,89. Com esse preço não vai sobrar nada. Vem depressa. Acesse taticobaratotododia.com.br. Você quer economizar de verdade? Então, acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. É isso aí, um abraço e corre lá no Tatico. Você vai pro WhatsApp aí, Pasquetto? Eu vou e o Joãozão, Ah. que nos assiste agora direto, satisfação tirou o bigode, vou mudar de canal. Ei, João. Humberto, deixa o bigode. Um abraço pro João. Agora Você já tava foi. bem. Agora já foi. Eu fiquei Agora decepcionado com a agora seleção. vai demorar pelo menos mais Deixa eu uns mandar um 2 abraço meses aqui. pra esse Faltou bigode aqui formar. o Claudson Caetano, ó. Lá aqui no centro, acompanhando. Irmão da Claudiana. Ele disse que adora futebol e que até agora não consegue entender o que aconteceu com a seleção. Pois é. Até agora ele sofre com a derrota da E seleção. tem mensagem aqui, ó. Para de falar dessa seleção, pelo amor de Deus. Manda aqui a mensagem 1. Pasquetto, o Hélio dos volantes apelou porque ele é um dos ultrapassados. Que bigode é este, Humberto? Essa mensagem é do dia 7. Não mandou aqui o nome. E mais uma mensagem aqui, ó. Os técnicos brasileiros são mesmo fracos. É só analisar. Não tem táticas aqui e os times não jogam como os times de fora. O Filipão é mesmo horrível. Não estudou nem um pouco a Alemanha. Ou somos piores que a Argélia e Gana? Michael Pires, ou Michael Pires, foi quem mandou essa mensagem. Você acha que, pelo menos eu acho, que vai amenizar um pouco essa dor da derrota da forma que foi, se a Alemanha golear a Argentina, né? Não é só ganhar, né? Se ela golear a Argentina, que eu não acredito, porque a Argentina não vai dar mole igual o Brasil se deu, né? amenizar é muita falta de vergonha. Porque o que nós temos a ver com a Argentina? Não, mas aí vai mostrar Agora pra gente você esse futebol pode sul-americano. piorar, vendo por outro lado, com base no que disse aqui o telespectador. A Alemanha não ganhou de Gana e não ganhou da Argélia, enfiou 7. É verdade. Né? Mas Exatamente. você pode esperar que se isso acontecer, se a Alemanha ganhar bem da Argentina, esse pessoal da seleção brasileira vai falar, ó. Falar, tá vendo? Perdemos uma grande seleção. Também. Igual eles quase empataram o jogo ontem na coletiva. Ué. Ontem ficou 7-6 na coletiva. Por quê? O Filipão e o Parreira. O Brasil foi tão bem exatamente. contra a Alemanha que eles quase viraram o jogo. Ficou 7-6. Mas no segundo tempo o Brasil foi bem, ó, perdeu só 2-1. Roberto, você tá vetado nesse momento. Vila Nova, com a Luciana Vitorino e as últimas do Tigrão.
Entre os times goianos, o Vila é quem começa atrás no Brasileirão. A situação é delicada. Ocupa a última colocação na tabela com apenas 2 pontos conquistados. Márcio Goiano comanda o time desde o dia 16 do mês passado, data em que foi apresentado e que iniciou um novo trabalho no clube. Sempre presente nos treinos realizados no CT, Rony, diretor de futebol, sabe da difícil missão do time nesta retomada do campeonato. Nós não temos tempo, né? A verdade é essa. A paciência, ela está praticamente esgotada, né? Principalmente pelo nosso torcedor. Eles querem ver a reação da equipe, eles querem ver vitórias, eles querem ter alegria e com razão, né? Faltando apenas 5 dias para o time voltar a jogar, Márcio Goiano conta com 28 jogadores no elenco. Rony queria mais, mas a condição financeira do clube impossibilitou a vinda de mais reforços. Teve muita dificuldade para fazer essas, se eu não me engano, foram mais 6 contratações, né? O mercado está escasso em qualidade e o nosso orçamento todo mundo sabe que é baixo e cada dia a dificuldade é maior, né? Porque a gente não teve renda, a gente não teve patrocinador, então as dificuldades elas aumentaram. Mas isso também faz com que a motivação nossa ela aumente, né? Devido ao desafio ser tão grande. Mesmo com um sistema ofensivo fraco, com apenas 2 gols em 10 rodadas, mesmo perdendo para o Brasiliense dentro do Oba, Rony achou uma forma de comparar a situação que o Vila encontra, a Copa do Mundo. Eu acho que esse jogo treino contra o Brasiliense, e como foi também contra o Itaberaí, acho que o resultado não é o mais importante. Eu acho que o Márcio teve o tempo dele para tentar qualificar a equipe, para tentar dar um padrão melhor e para a gente chegar para o jogo do Boa em condições de vencer o jogo. É um jogo em casa, a gente vai precisar do nosso torcedor para nos incentivar, a gente vai precisar que esses atletas entendam a importância desses 3 pontos, né? Para a gente, né, pelo menos enxergar uma luzinha lá no fim do túnel, né? Se bem que depois da vitória da Alemanha eu estou acreditando em tudo no futebol. Rony parecia que estava com a camisa do esporte, né? Parecia. Um leãozinho ali por baixo. Eu gosto do Rony, bicho, gosto e respeito, gosto mesmo. Rony, sem dinheiro o Vila contratou quase 50, hein? 29. Se tivesse quase 50, o ano inteiro. Tô o ano contabilizando inteiro. o ano inteiro. Não é só brasileiro, então não. Vamos lá, sem dinheiro o Rony contratou 30, 29, né? 29. O Xuxa chegou Ainda hoje. bem que acabou o dinheiro no Vila. Hilari Larier, o Júnior Xuxa tá aí. Se tivesse dinheiro, ia contratar até a última rodada, que é a 27ª, e deve fazer uma carta de protesto. O Rony falou que o Vila não pode perder tempo. Vai de encontro com aquilo que o Humberto falou no destaque dele, né? São 4 jogos, 3 em casa, sendo que um dos 3 é o Atlético. O Vila tem que ganhar os 4 de cara para ver se dá uma respirada com aparelhos, né? Eu nem diria os 4, mas os 3 em casa seria obrigação. Esse jogo de terça-feira contra o Boa é fundamental. Porque o Boa também é zona do rebaixamento. Não, o Boa é o penúltimo. 19º com 8 pontos. O Vila é o último com 2. Né? Se o Vila não ganhar esse jogo, amigo, vai ficar muito distante de todos aí, já nesse reinício. Então tem que fazer 3 pontos, encostar no Boa, né? Vai a 5, fica a 3 do Boa, que é o penúltimo, para tentar uma reação no campeonato. Você fez a observação aí sobre o banner do Vila, o pessoal tem que observar isso aí, né? Eles exigem... O banner tá torto, bicho. Não, tá torto e pequenininho. Se puder, é isso, os nomes, né? Se puder voltar muito ali, só pequenos. A imagem do Rony. Só volta a imagem, por favor. Você não vê o que é ali, ó, o nome da empresa. Tá uma letrinha bem pequena lá, ó. No fruit ali acima, ó. Não dá para entender. Então isso aí é coisa de marketing, amigo. Você tem que valorizar o seu produto, o patrocínio. Isso aí. Ó, eu conversei, hoje eu fiz o Vila lá para Brasil Central, substituindo o Massad, estava de folga, e conversei com o Márcio Goiano, desejei sorte para o Márcio Goiano, que é uma pessoa espetacular, nosso Pantua, e falei com o Alexandre Irineu. O Júnior Xuxa, no mínimo 20 dias, se bem que disseram até hoje que ele vai ser regularizado para terça-feira. Não tem condição, o cara ficou muito tempo parado. Tá gordo? Tá fortinho. Tá fortinho o Júnior Xuxa. Tá gordo, não, Beto? Tá forte. Tá gordo. Tá gordo, tá fortinho, qualquer adjetivo que você quiser usar. E o Alexandre Irineu disse o seguinte, nenhum desses reforços, esses que chegaram agora, parada da Copa, o Thiago Silvi, o Jamie, né? O João Paulo zagueiro, nenhum está bem fisicamente. Vamos fazer o seguinte? Isso é preocupante, hein? Ó, nós estamos estourados aqui, no próximo bloco o Cleison comenta o Vila, porque você não deixou, ele tava falando, você cortou ele.
Eu tô brincando, moça. Eu tenho aqui a cartelinha com as novidades. Não, é fato, né? Me cortou, tava falando. Não, mas cortou. tá valendo, aqui é lá. resenha. Ó, e você não acha ruim não, pelo amor de Deus. Não, vou, que no intervalo Pela você vai ver o que vai graça do acontecer. bom pai. Daqui a pouquinho então a gente volta, viu, Pio? Pio dá risada. Daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar essas novidades no Vila, a gente falar um pouco mais do Tigrão e tem um Goiás, que perdeu pro Brasiliense com a Suério de atacante, hein? Ué. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Organiza pra gente aí, Renatão e Marquinhos, a cartela do Tigrão com as novidades. As contratações que chegaram, lá, durante a Copa do Mundo, ok? Tem o técnico Márcio Goiano, né? Aí vieram João Paulo zagueiro, Rafinha lateral esquerdo, Paulinho e Júnior Xuxa meias, Thiago Silvia atacante e o Jamie atacante. São 6 que vieram por último. Segundo o Berto Cleison, parece que quase nenhum em condições de estrear terça-feira contra o Boa. Aí ficou custoso, né? O que de certa forma Se bem que o Paulinho já até jogou um jogo treino. Não, em condições eles estão, Pasqueto. Mas ninguém 100%. Mas nenhum em condições ideais, né? Ideais, físicas ideais foi o que disse o Alexandre Irineu hoje em nível de competitividade. O que de certa forma é ruim, aí no caso é mais a questão do atleta, né? Ó, eu Porque gostei... nesse caso o cara não é... O cara, principalmente o jogador que está desempregado, Humberto, ele tem que estar sempre preparado. Ele Esse tem que estar Xuxa, sempre ele preparado. dá conta. Não, dá, esse dá conta. O problema é a questão física. João Paulo dá conta. Ele, pra mim, o Jamie dá zagueirão, conta. né? O Jamie dá conta. O Jamie dá conta, o João Paulo também. O Jamie jogou no Boa, fez gol no Sport, dá goleador. Cleison, você que é matemático, me lembro antes, e só para relembrar o torcedor, o Vila daqui pro final do campeonato, para não cair, tem que ter 50% de aproveitamento. São 28 jogos restantes, pelo menos 14 vitórias para ele se salvar. Aí escapa. Escapa. Menino, velho, tem que ganhar metade de tudo. É difícil demais da conta. Com 14 vitórias ele escapa. Pode ser até com 12 vitórias também, mas hoje 14 para não ter 14... para não ter risco, né? Para não ter nenhum problema. 42? E aí, galera 46, 46 E aí, galera da PUC, mais meu pai 2, tá 48, feliz. O Vila Nova contratou o primo do Merci, só desce. Não, gente, faz isso não. Adair, torcedor do Goiás, um abração, viu, Adair? Essa mensagem aqui tá rolando no WhatsApp, que teve um esquema, não, Adair? No caso, 42 com mais 2, que ele tem 44. 44, isso. Tem uma companheira aqui que pergunta, será que o jogo do Brasil não foi vendido, não? Se foi, o dinheiro não chegou aqui. O Atlético escapou com 42, né? Ano passado foi. Ano passado. Pasqueto, chama o Rafael para apresentar o programa, gosto de ver você comentando. Rafael, agora é política. O homem tá no meio do povo bom agora. Rafael Vasconcelos. Um abração para ele. E você também comenta, né? Você apresenta e comenta. Que é companheiro, Rafael, companheiro mesmo, está lá com o Paulo Berings, um dos jornalistas mais consagrados do estado. É um programa toda noite. Um dia na Cultura, na TBC, outro dia na TV Goiânia. Aqui não temos disso, não. Tenha dó, para de falar dessa seleção. Isso aqui eu repeti. Pasqueto, você gostou do lateral direito Moisés e do Veloso que jogaram amistoso do Goiás hoje? Rapaz, eu não vi. Não vi mesmo. A gente vai falar desse amistoso, né? Não, vamos falar agora do jogo treino do Goiás. Coloque as imagens aí, por favor. O Goiás perdeu para o Brasiliense na Serrinha 1-0, viu, Humberto? Pois é, Olha o time que começou aqui, o Brasiliense ganhou semana passada do Vila Nova. Gol do Luquinhas, o gol do Brasiliense aos 32 do segundo tempo, quando o Drubsky já tinha feito muitas mudanças, viu, Humberto? O Hélio dos Anjos falou isso, ó. A Napolina ganhou do Atlético ontem 2-1 e falou, não, peraí, o time titular foi 1-1, primeiro tempo. Depois, com as mexidas, a Napolina fez um gol no finalzinho. E o Brasiliense foi o mesmo time o tempo todo. O Brasiliense teve algumas mexidas também no segundo tempo. Pode ser o que seja, mas como é que você não marca um gol no Brasiliense, Não, bicho? Exato. Isso que é isso que eu tô questionando. Como é que você empata com o Brasiliense? Ainda mais o Goiás, que é Série A, o time que começou aqui, Cleison, para vocês comentarem. Renan, Moisés, Jackson, Pedro Henrique Lima, Amaral, Davi, Ramon, Thiago Real e Lineker, 5 no meio campo e só o Assuério na frente. Esse time aí deveria ter feito pelo menos um gol no Brasiliense. Que isso. Por mais que o Goiás tenha feito muitas alterações, é a mesma situação que a gente falou com relação ao Atlético. Aí vem aquela questão. Porque depois nós fizemos muitas mudanças. O Brasiliense também não fez alteração. E outra coisa, a gente não deve levar tanto em consideração o resultado de partida amistosa. Aí se a gente for ouvir o treinador do Brasiliense, vai falar a mesma coisa. E aí, vocês venceram o Goiás? Não, gente, vamos levar em consideração esse resultado. Não, porque nós ainda estamos nos preparando, o time precisa melhorar mais, nós precisamos reforçar. Quer dizer, tem que ouvir os dois lados também, né? Com certeza o Brasiliense também deve estar pensando que precisa melhorar.
em relação a essa partida amistosa. Então, tem que parar com esse negócio de dizer que partida amistosa, que jogo amistoso, jogo treino, não serve de preparação, não serve de base. Serve sim. O Brasil mesmo, vira e mexe a gente fala de seleção brasileira, mas tem que falar, a seleção brasileira vem fazendo partidas amistosas ruins, fracas. Todo mundo criticava o que era colocado em campo pela seleção. Gol, gente. Já para ajudar no errado, campo. E a mesma coisa com o Goiás. Ele chutou errado, gente. Mas Olha lá, Cleiton. quem tava na jogada ali, Não, parece que bateu era o Jadson. Ali é o Renan? Ele cavou mesmo. Olha lá. Ali é o Renan, né? Ou é o Não, já Arlen? era o segundo tempo, era o Edson. É o Edson. Mas assim, ó, tem um O aspecto... Thiago Mendes foi poupado. O que ele tem, Humberto? Thiago Mendes está com dores musculares. É o segundo jogo E dele, né? o Bruno Mineiro não tem jogado porque não vai ser regularizado? Não vai ser O que regularizado, é isso? Que ele tá aí um mês já e não regulariza? Pois muita coisa parou durante a Copa, né? E ele jogou fora do país aí, geralmente essas documentações, há uma certa complicação para essa liberação. E o Léo Veloso? O Léo Veloso tem condições de jogo. Ele tem, mas Ele treina bem? O Lima vai ser o titular. Segundo informações, não está treinando muito bem, não. Eu acompanhei só 2 treinamentos do Goiás nesse período, não posso dizer muito. Mas o Bruno Mineiro não foi contratado antes desse Léo Veloso? Foi mais ou menos no mesmo período. Mas foi antes do Léo Veloso. Pois não conseguiu regularizar até hoje. Não deixa de ser estranha essa situação, mas é aquilo que eu coloquei. Às vezes, documentação do exterior é mais complicado. Agora, a gente está colocando aqui, ó, com o time reserva, o Goiás perdeu para o Brasiliense. Então, não leve em consideração. Mas, peraí, se o time titular for mal contra o Grêmio, o Drupes vai precisar do reserva, vai pôr mal. O reserva não ganhou do Brasiliense. Então, vai mudar um panorama de um jogo no Brasileiro? Série A não vai. Entre esse reserva está o Danilo. Ó. O Danilo fez um partidaço contra o Botafogo lá em Juiz de Fora. Depois sumiu. Não está treinando bem, esquerdinho não está bem. Entendeu? É preocupante isso aí, porque o brasileiro, eu acho, até a Série A, ela vai começar um pouco em um ritmo lento, né? Essa ressaca de Copa e tal. Mas o elenco que o Goiás tem, o time que o Goiás tem, foi surpreendente a campanha antes da parada da Copa, a gente continua preocupado com a sequência de jogos. Né? E foi justamente por conta disso que você destacou, você lembrou bem. Vai começar mais ou menos, e o Goiás deveria já começar em cima para poder aproveitar essa situação. Porque quando o bicho pegar mesmo, será que ele vai ter condição de brigar de igual para igual com esses grandes times que estão contratando jogadores, que também estão se preparando? Então, o Goiás deveria começar como ele começou o Brasileiro, porque teve muitos times que começaram mais ou menos o Brasileiro, o Goiás já começou pegando firme. O Goiás tem que começar a 1000 por hora, porque é esse time. É isso que a gente ouve todo dia do segurado. Não vai trazer mais ninguém. Não vai trazer mais ninguém, pronto. Não vai. Né? E outra informação, eu não me preocupo com o rebaixamento com esse time aí, não. Porque tem outras equipes inferiores aí em relação a elenco. Principalmente aqueles lá de Santa Catarina. Uma outra informação, o Goiás tem uma oferta para levar o jogo Goiás-São Paulo para Cuiabá. 500 mil reais estão querendo pagar esse jogo. É domingo dia 20? Domingo 26 de julho, domingo 4 horas da tarde. E o Kaká deve jogar essa partida, reestreando no São Paulo. 500 mil limpinho na mão? 500 mil o Goiás arruma essa renda aqui. Tranquilo aqui. O Goiás faz essa renda com o Kaká, porque se o Kaká não estrear antes, ele vai estrear contra o Goiás. Se ele estrear antes, ele vai estar aqui contra o Goiás. E é Kaká, é Pato, é Luiz Fabiano. É um e é o torcedor do Goiás tendo que ir no jogo, aí. O lateral esquerdo da seleção uruguaia lá, que está no São Paulo também. Que tomou uma joelhada na cabeça, o presidente está estudando essa oferta. Não precisa estudar, não. Não aceitar, amigo. Aqui no Serra Dourada vai ter uma grande renda para esse jogo. Pega 1 milhão limpinho, tranquilo da renda. Pega 1 milhão. Limpinho. Nós temos o Drubski, né? Temos. Que falou sobre o jogo treino hoje, o técnico do Goiás. Vamos lá, moçada? Manda pro E ar. hoje jogamos, controlamos o jogo o tempo todo praticamente, fizemos as coisas acontecerem no primeiro tempo, infelizmente fomos pouco contundentes, ou seja, o volume de jogo que nós tivemos, nós não transformamos isso em oportunidade. O resultado a gente sempre considera, a gente nunca quer perder, mas você não pode se estressar de tal forma que uma derrota como essa venha te tirar os planos. Muitos jogadores não dão o seu máximo e, ao contrário, o adversário que está num nível inferior de destaque faz um jogo mais parecido com um jogo de 90 minutos realmente. É isso que eu não entendo. Então por que faz amistoso? Sabe que o adversário não vai, que o time não vai render, que o time não vai
que o time não vai se dedicar e já aí acha que o adversário tá jogando a vida dele. Então não faz esse tipo de amistoso, ué. Faz um treino tático, então, ué. Eu até entendo o Drups nessa colocação de que todo adversário inferior, mesmo se tratando de jogo treino de amistoso, quer mostrar serviço. Então não faz um jogo, é isso que eu tô falando. Aí o então Goiás joga. tem que mostrar serviço. E aí os caras não vão mostrar serviço, então não joga, existe diferença, porque você pega o Goiás Série A, os caras entram em campo, vamos jogar com o time da Série D. Isso eu não discuto. O cara não entra com o mesmo espírito de jogo treino de amistoso. Eu concordo com você. Não coloca o pezinho, porque vai jogar já terça-feira. Aí chega lá no dia do jogo e toma. Exato. E toma lapada. Porque ele tem que jogar hoje, fazer 100% o que ele tem que fazer no dia do jogo. Eu concordo, mas eles não fazem isso. E essa conversa então pra não mim faz amistoso. É conversa pra boi dormir. Ah, os jogadores não entram 100%. Não, esse não é o time que ele queria colocar. Não é o time que ele queria colocar. O time está pior do que quando parou para a Copa, pelo menos em termos de nomes ali. Tá pior. Não, eu não acho não. Eu não acho que volta o Renan, o Davi não jogou os últimos jogos, está de volta. Mas eles jogaram. O Pedro Henrique Calma aí, Humberto. O Davi e o Renan foram titulares quando o Goiás teve a melhor sequência dele no Brasileirão agora. Então, por isso que não volta pior aí. Que você falou que o Goiás volta pior. O Assuério. Não. Aí é uma exceção. O Esquerdinha que foi bem em alguns jogos e o Danilo, você disse que eles estão piores. Não disse que eles estão piores. Disse que eles estão bem. Está no mesmo nível dos outros. O Drups está optando pelo Assuério porque está vendo nele uma melhor condição em relação aos outros. Para mim, o 9 do Goiás hoje é o maior problema. É o maior problema. Não tem ninguém que você possa confiar e dizer esse cara vai marcar gol, esse cara vai ser o goleador. Esse cara é o Bruno Mineiro, mas não vai estrear agora. Então, o problema está aí. Mas eu não acredito que o Goiás volta inferior à parada, antes da parada, não. Para mim, o Goiás volta mais forte. O problema é que vai pegar uma pedreira. E não é bem isso também, não. O Grêmio empatou com Londrina 0x0 num jogo horroroso domingo passado, com o time titular. E o Grêmio foi elogiado? A imprensa gaúcha detonou o Enderson, detonou alguns jogadores. Então, se a gente tá aqui achando ruim porque perdeu do Brasiliense, lá tá da mesma forma, amigo. O pessoal tá tentando se acertar. Acho que com exceção do Corinthians, que goleou o Uberaba, para dizer assim, que ganhou um amistoso bem. Cruzeiro também. Cruzeiro vai disputar competições internacionais e goleado o São Paulo. fez um gol antes do meio campo. Exato. Então é isso que eu não entendo, Pasqueta. Eu concordo que o adversário, muitas vezes, ele joga, e aí que você deveria aproveitar a oportunidade quando você faz esse tipo de amistoso. Pois vão jogar como uma partida oficial. Então nós temos que também fazer um jogo como partida oficial para eu ver o meu ritmo. Ah, não, meu jogador vai tirar o pé, vai entrar. Então não faz o amistoso. Então pega e vai treinar taticamente. Não é o meu jogador. O Drups não vai falar assim. Eu tô falando o jogador. O próprio jogador tem esse sentimento. Sim, de quando vai enfrentar um Brasiliense, a Napolina. Sim, mas o treinador tem que cobrar. O Vasco Itaberaí. O treinador tem que cobrar. O treinador tem que cobrar aí isso. Chega na Copa isso tem que do ser Brasil, cobrado. O Botafogo da Paraíba, eu concordo com você, Cleis, que o treinador tem que cobrar. O que eu tô colocando é que a vontade de um jogador do Goiás ela é inferior à vontade de um jogador de um brasiliense. E se o jogador vai para uma partida sem vontade, então marque um treino, faça um treino tático. Ele, pelo jeito, já sabia. E coloque dele toda a vontade, até para o treinador saber quem que ele vai escalar, porque fica muito vago. Fala, não, eu não posso avaliar porque o cara entrou num jogo e ele não estava com vontade. Então quando é que ele vai ter vontade? Para mim, jogo é reflexo de treinamento. De treinamento que serve para escalar a equipe. Eu me preocupo. Nada impede do Goiás chegar lá e ganhar do Grêmio, mas eu me preocupo. Eu me recordo muito do treinador da seleção norte-americana, o Klinsmann, que fez um sub-20, que fez um treino contra o sub-20 de São Paulo e falou assim, ó, pra você jogar tudo, joga na bola, mas joga tudo firme, porque eu vou exigir da minha equipe, porque é desse tipo de treino que eu tiro minha escalação. Porque quem não jogar, quem não botar o pezinho aqui e não correr, tá fora do time. A cartelinha aqui com as novidades no Goiás durante a Copa, pro torcedor esmeraldino. O Moisés, lateral direito, o Léo Veloso, lateral esquerdo, e o Bruno Mineiro, atacante. Moisés pode estrear. Tem uma cláusula no contrato que o Grêmio autoriza. Pode jogar contra o Grêmio, Pode jogar. O Grêmio autorizou ele jogar, tem uma cláusula aí. Aquela resenha do Eric ser vendido, não vingou, não? Não vingou. Foi renovação com o Amaral também, não? Bastidor, não. Tem até quem defenda a saída do Amaral. Já do time, já que ele não vai ficar. E pro Thiago Mendes jogar no meio no lugar dele. Eu acho que não. Aí é dar um tiro no pé. Eu acho que mesmo o Amaral. Tem que jogar, mesmo o Amaral não ficando. Não, e o Amaral ele vai honrar o contrato dele. Deve a não ser que haja uma proposta pro Goiás, mas ele tem que ficar, ué, porque vai vencer o contrato no fim do ano. E o Goiás não vai dar conta de renovar. Se perder o Amaral, vai trazer quem? Você tem o Atlético aí, não? A cartela? Temos no próximo bloco, após o intervalo comercial. Vou fazer uma comparação. Voltamos aqui com a parte final do programa. Cadê aqui as novidades do Atlético? Para Humberto Castro
O Humberto quer fazer uma comparação. Vamos lá. Luciano Sorriso, meia. O Fábio Lima saiu por empréstimo. É uma novidade, né? E o técnico Hélio dos Anjos é a outra novidade. A comparação que você quer fazer? Quem contratou menos dos três. O Porque Atlético. quem contratou mais, sem dúvida, o Vila Nova. Isso aí não precisa nem fazer comparação. Tigrão nesse quesito quem contratou menos foi o Atlético. E é preocupante. Os três times falam. E eu posso te contar um negócio? E teria que ser o Atlético a contratar menos. Não tem dinheiro para despachar um cego na rodoviária aqui, ué? Não, mas os três falam em dificuldades financeiras. Os pois três. Mas os três têm essa dificuldade. Quem chora há mais tempo? Que time que fez greve, que o Márcio vira e mexe e dá uma cutucada, não é o Atlético? É o Atlético. Então teria que ser o Atlético. O Vila Nova é um crime o que fazem com o Vila há 10 anos. Isso de contratar 40, 50 jogadores por ano. E o Goiás ainda acho que é um outro aspecto, que o Goiás está num campeonato de muita visibilidade e por incompetência dele não consegue patrocinador para se reforçar. Porque ele sabe que a conta vai ser muito maior se ele cair para a Série B. E lá ele sabe como foi em 2012. Mas eu acho que independente da dificuldade financeira, igual o Vila tem a dificuldade financeira, vai estar contratando, né, encher o time aí de reforço, é necessidade, também pela campanha, mas o Atlético tem essa necessidade. O Atlético está beirando ali a zona de rebaixamento. Entendeu? Aí perde o Fábio Lima agora. Você acha que esses caras com salário em dia não jogam não no Atlético? Tudo arrumadinho ali, premiação? Jogam, mas não é suficiente para uma grande campanha, não. Sim, mas é o primeiro passo para você começar a jogar bem. Com esse elenco aí, vai correr o risco de abaixamento até o fim. Então, tinha outro jogador, tentar melhorar esse time do Atlético. Eu acho ruim a saída do Fábio Lima. Posso garantir uma coisa, que o povo nesse intervalo de Copa ia ficar rezando pro Adson não contratar ninguém. Né? Se dependesse do Adson, ele teria buscado. Realmente, precisa contratar mesmo. Eu ouvi uma entrevista do Adson para as rádios. Ele falou, precisa contratar 3 jogadores, senão não vou ter time e tal. Ele trouxe só um, que foi o Luciano Sorriso. Precisa de reforço sim. Mas a questão do Atlético é essa, porque o Atlético já está, inclusive, traumatizado com a situação do ano passado. O Atlético no ano passado teve dificuldade e esse ano já teve um recado direto dos jogadores com aquela greve que eles fizeram, com aquela mini greve. Então, quer dizer, já foi dado o recado. Talvez isso tenha tirado esse ímpeto de contratação do Atlético, que o Atlético precisa. Aí fica aquela situação, como é que faz? Então o Atlético, por enquanto, vai levando, mas o pessoal lá torcendo para a situação mudar até a 27ª rodada. Detalhe. Como é que você vai contratar cabra bom sem dinheiro? Tem jeito? Não tem. Tem, ué. Não tem, Humberto. O Atlético não consegue. Na situação do Atlético, Humberto, como é que você vai pelo menos um pouco de cabra bom sem dinheiro? Então tem que pagar os caras antes, à vista. Então é melhor o seguinte, vou ajeitar a cozinha, cobrar dos caras, igual eles me cobram, fazendo greve, dando indireta em entrevista, porque aí eles vão jogar, eu vou ter um clima tranquilo para trazer 2 ou 3 razoáveis. Sem dinheiro, você contrata o subnitrato do pó do P. Isso. Que eu não posso completar a palavra. Aí você vai só inchar, quem tá lá dentro vai ficar num bumbo danado, não tem dinheiro para despachar um cego, o cara tá contratando, e aí vira fusaca, que foi no ano passado e quando quase caiu. É isso que acontece. Mas o Adson falou na necessidade de 3, tinha que ter trazido esses 3, independente da dificuldade financeira. Mas traz 3 que não ajudam, não acrescentam, Humberto. Você acha que o Luciano Sorriso vai acrescentar? Acho. Ele é bom? Bom jogador. Onde você viu ele jogar? Fez um bom trabalho no Santa Cruz, inclusive jogou no meio campo ao lado do Wesley. Você foi para Recife muitas vezes no ano passado, né? Você acompanhou o campeonato? Não, ano passado, 2012, 2011. Um homem em 1 minuto ele muda. Imagina em 3 anos, o Luciano Sorriso. Não, mas não é um bobo do futebol. É um cara que ele joga mais que o Fábio Lima? Como qualquer outro jogador, tem altos e baixos. Não joga. Mas se o Fábio Lima tivesse aí, já era uma sombra a mais. Né, para ele jogar. Agora, eu acho que, tendo ou não dinheiro, tem que contratar, amigo, porque é melhor você contratar agora e fazer dívida do que depois cair para uma Série C e se enrolar todo. O Humberto é daqueles assim que não tá nem com cheque especial, com cartão de crédito. Você acredita que tem uns 3 anos... E essa filosofia que tem quebrado os clubes de futebol pelo Brasil afora. Tem uns 3 anos que eu pago R$80, R$90 por mês porque eu uso o meu limite todo. Eu pago pro banco, o banco é satisfeito comigo, eu uso o meu limite todo. Satisfação total. Satisfação no banco. Olha que homem responsável, Cleison. Pois é. Nunca me preocupei em
pagar o meu limite do banco. Como é que foi? O árbitro já estava erguendo a só de arrumar os 80, 90 reais para pagar o juro do limite. Então, ele quer quebrar os clubes. Ele quer quebrar os clubes. Ele tá quebrado. Ele quer quebrar os clubes, quebrar ele também e fechar a gente. Agora de setembro para outubro vai inaugurar ali reinaugurar o Olímpico, né? A volta do Olímpico. Aí o Atlético vai ter o torcedor mais perto, entendeu? Pode ter rendas melhores, isso aí ajuda. O André voltando, o André é o nosso homem das matérias especiais, ele vai fazer uma materinha lá no Olímpico. Tá bonito. Até porque agora em época de Copa não repercute tanto. O André fez uma maravilhosa no autódromo. Agosto agora tem a Corrida do Milhão, né? Do Milhão, exatamente. Cobertura 2 nossa. de agosto. E lá no Estádio Olímpico também o André Isaac vai lá. O André que é o homem das matérias especiais. Tá acabando? Falou, Pio, um abraço. Tchau, Cleison. Tchau, Humberto. Tá isso bom, aí. Vou olhar a tabelinha aqui, parece que o Atlético tem uma sequência de jogos. Rapaz. Fala aí, então. Sequência boa. Então vai. Depois do Vila, é o Atlético aqui, ó. Pode subir nas letrinhas até ele encontrar ali. Ele vai jogar na sequência contra o Náutico, Vila Nova, Ceará e Paraná. Depois do Avaí. 4 jogos direto. Náutico depois da Luverdense. Tem Avaí, Luverdense, depois 4 jogos no Serra Dourada, amigo. Que rolo que você... 4 jogos no Serra Dourada? Seguidos no Serra Dourada, que tem um clássico com o Vila. É pra encostar lá.